Na semana passada, o advogado Pedro Mendes respondeu a uma pergunta do José de Ribamar dos Santos, de Brasília, Distrito Federal. O telespectador queria saber por que não há uma unificação dos certificados rurais, como CAR, GEL, ITR, CCIR, dentre outros. O especialista em leis agrárias explicou que cada documento segue uma determinada lei. Por isso, é importante o produtor rural continuar fazendo os cadastros individualmente. Hoje vamos falar de multa ambiental. Você sabe quais são os requisitos mínimos para que o produtor rural tenha uma boa segurança jurídica se acaso for multado? Saiba agora como interpretar um auto de infração como embargo ou suspensão das atividades produtivas para não ter a situação agravada. Saudações, Pedro Mendes. Saudações, Mauro, e a todos que acompanham. Pois é, o que fazer quando chega a multa ambiental? O que fazer quando acontece esse tipo de problema, né? Mais uma vez, falando aqui de problemas relacionados ao dia a dia do produtor, né? Então, o que fazer quando chega a fiscalização, quando recebe uma multa e qualquer outra penalidade? Primeiro, pedir a identificação deste fiscal, né? Ver se ele está caracterizado, para saber de qual órgão ambiental esse fiscal, essa multa está vindo, se ela pode ser da Polícia Ambiental, às vezes do órgão ambiental do Estado, do IBAMA, enfim. Saber de onde vem, né, primeiro. E depois responder às dúvidas do fiscal, acompanhar a toda a fiscalização e responder às dúvidas conforme todas as informações que nós já discutimos aqui no quadro, aqueles cadastros, ter os documentos. Se não tiver os documentos em mãos, fornecer os números dos documentos, como CCIR, o número do CAR, o número do técnico que atende a esse produtor, que fez esse cadastro, que muitas vezes o fiscal pode tirar essas dúvidas. Se aquela área tem um passivo ambiental, se aquilo é área de uso alternativo, era vegetação, enfim. O importante é saber que o fiscal deve ser orientado pelo produtor a procurar os documentos e a procurar as informações, não só em campo, mas também aquilo que já está certificado, aquilo que já está homologado pelos órgãos competentes. Então, fornecer esses documentos, se não estiverem já em posse no momento da fiscalização, né? Auto de infração. O que acontece no momento de uma fiscalização é que o fiscal deixa este documento chamado auto de infração. O auto de infração é um documento que deve garantir o mínimo de formalidades, como a descrição da área que foi autuada por um problema, né, a qualificação desse produtor, a indicação da coordenada geográfica desta área, né, e qual é o artigo de lei de qual crime ou qual penalidade, ou qual infração administrativa ambiental esse produtor está sujeito. Então, são requisitos mínimos que, se não observados pelo fiscal no momento da fiscalização, podem gerar uma boa defesa para o produtor e acabar anulando essa multa. Interessante que o produtor não deve assinar um auto de infração se ele não estiver descrevendo corretamente os fatos que foram ali fiscalizados, né? Se a descrição não corresponde na realidade daquilo que está sendo fiscalizado, e mesmo que foram indicados os caminhos corretos para o fiscal, o produtor deve ficar atento com relação à assinatura desse auto de infração, né? E o que mais pode acontecer nesse auto de infração? Observe, depois de recebê-lo, se esse auto de infração ele está aplicando apenas a multa em dinheiro, ou se ele também está aplicando ali alguma penalidade relacionada a um crime, se ele está pedindo uma reparação desse dano ambiental, pedindo para recuperar uma área, por exemplo. Se esse auto de infração está embargando uma área, ou seja, se ele está determinando que seja fechada aquela localização para que essa área não seja mais utilizada, e até mesmo se ele está suspendendo as atividades produtivas. Então, muita atenção com o auto de infração, porque ele pode trazer num só documento todas essas penalidades. E é claro que nem todas as penalidades estão dentro do auto de infração. Se, por exemplo, ocorrer um embargo de uma área, tem que acompanhar, junto com esse auto de infração, um termo de embargo da área.
Então são requisitos mínimos que o produtor, ao receber uma multa, deve estar orientado. Mais importante ainda, não aceite orientações do fiscal a respeito da defesa. O fiscal faz a fiscalização. A defesa, quem faz são os técnicos, são os advogados que devem orientar o produtor a como se defender. Porque muitas vezes, infelizmente, o produtor é orientado a fazer o pagamento da multa com desconto, porque assim ficaria mais fácil, ficaria mais viável. Mas qual é o problema de fazer o pagamento dessa multa? Quando você paga essa multa, você está confessando que cometeu determinada infração administrativa ou criminal. Então, observe os prazos para defesa, né? Cada tipo de penalidade, se for a multa, tem 20 dias para defender, mais 20 dias para recurso e mais 20 dias para um outro recurso. Se for criminal, 20, 30, 20, 30 dias para recurso, né? E 20 para defesa. E nesse tipo de processo ou procedimento administrativo, que vai tramitar em algum órgão determinado, como o IBAMA, o órgão fiscal do Estado, cada um deles vai ter uma instrução normativa que vai determinar uma ordem processual a ser seguida e ali o produtor apresentar as provas, laudos e tudo que mais couber para poder se defender e dizer se houve ou não uma penalidade ali, né? Então, bom, várias orientações, esperamos que vocês não estejam sujeitos a esse tipo de situação, mas se por acaso acontecer, são essas nossas orientações. Saudações e até a próxima. Grande Pedro Putini Mendes, professor universitário, especialista em leis agrárias, ambientais e também advogado, é claro.